Fala tchê, Douglas Robaski, Recarga Club, trazendo uma novidade para vocês. Recarga de 308 Win. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Não vai ser aquele vídeo normal onde a gente vai estar apresentando um produto, e sim vai ser uma operação de recarga, onde cada passo a gente vai demonstrar a necessidade de equipamentos e a funcionalidade de cada um deles. Visto a chegada no novo rifle da CBC, o Ranger, um rifle 308, popularizou esse calibre entre os demais atiradores. Houve essa procura pelo calibre 308, a recarga de munição no calibre 308, e para isso muitas dúvidas surgiram. Como é que eu começo a recarga do 308 e o que eu preciso para poder recarregar esse calibre, tão famoso calibre 308. E aquela dúvida, tá, 762 e 308 é ou não é a mesma coisa? Em partes são. Tem algumas especificações e alguns detalhes que os diferenciam, como a pressão e alguns outros detalhes visuais na constituição do calibre. Mas, para nós que vamos carregar esse calibre, o que interessa? Interessa que a gente vai customizar a nossa munição. Para isso, a gente vai utilizar tanto a cápsula do 308 quanto a cápsula do 762 e tornar essas cápsulas nada mais do que o copo que vai receber os insumos para que a gente faça a nossa munição de acordo com a nossa necessidade. E aí sim a gente vai usar as especificações que comportam e são destinadas para esse calibre conforme o nosso rifle. Antes de a gente começar a recarga ou conhecer os nossos equipamentos, a gente tem que falar daquele produto base, o insumo. Sem o insumo, a gente não consegue nem começar a nossa recarga. Para isso, a gente precisa conhecer o que há de disponível no mercado. Claro que a gente sabe que existem produtos de extrema qualidade, caros, mas de bom resultado, e produtos mais acessíveis, produtos mais baratos, com maior facilidade de ser encontrado à disposição. Nesse caso, me refiro muito a projéteis. Hoje a gente tem projéteis nacionais de diferentes qualidades e projéteis importados onde apresentam uma extrema qualidade de alto desempenho para outros fins. Como o objetivo do vídeo é um vídeo inicial para aquele cara que vai começar sua recarga, nós vamos começar a nossa recarga utilizando insumos acessíveis à disposição no mercado de melhor custo-benefício. Falando de insumos, nada melhor de começar pela base, pela espoleta. A espoleta Large Rifle da CBC é a espoleta que a gente vai utilizar no 308. Pólvora, a gente vai utilizar a pólvora 102. A pólvora recomendada pelo fabricante a esse calibre e é uma pólvora que entrega um bom resultado, hein? Boa pólvora. Projéteis nacionais que atendem tanto ao tiro esportivo como o controle da fauna exótica que é realizado pela maioria dos caçadores. E aqui só um comparativo, um projétil importado, o Horned, de extrema qualidade para o tiro de precisão. Não é projétil que a gente vai abordar, mas fica como curiosidade sobre ele. Aqui o estojo de 308, e nada mais é do que um copo que vai receber todos os componentes para formar a munição. O estojo sendo um copo? Não, é uma brincadeira, né, pessoal? O estojo é de extrema importância na recarga. Sim, a gente tem lapua e a gente tem aqui um CBC. A gente vai utilizar, obviamente, um CBC, visto que a gente está utilizando equipamentos e insumos que proporcionam acessibilidade à recarga do 308. Agora, aquele cara que busca precisão, que busca alto desempenho, sim, ele vai utilizar um estojo Lapua que tem suas peculiaridades, que entregam muito mais precisão e sim, ele interfere na precisão. Eu escolhi a prensa RCBS Turret pela facilidade de operação e pela disposição de todos os dies em uma única torre, o que facilita os ajustes e mantém eles ajustados para toda a operação. Como a gente visa aquela recarga base, nada melhor do que utilizar uma prensa Turret e deixar sempre seus dies pré-definidos e ajustados na sua prensa. Poderia ter escolhido uma prensa tipo O ou uma Summit da RCBS também, que são prensas voltadas à precisão, mas como o objetivo não é precisão e não é aquela recarga de rifle específica,
e sim uma recarga base. Essa foi a minha opção. A ferramenta necessária para formatar e moldar a munição, como todos sabem, são os dies. Escolhi o kit Lee Ultimate, que é formado pelo esse conjunto de 4 dies. Poderia utilizar outros dies como RCBS, como Redding, dies de extrema qualidade e dies que proporcionem muito mais ajustes. Porém, dentro daquela nossa ideia de ser um vídeo base, esses dies atendem perfeitamente à sua necessidade. Na recarga de precisão, na recarga de fuzil, você precisa ter um material, um equipamento que entregue precisão. Para isso, a gente vai utilizar ou um polvorímetro de bancada, com uma balança de boa qualidade que vai medir e manter essa especificação, um dosador automático que é balança e dispenser ao mesmo tempo, que sim, entrega algo muito mais preciso e específico, ou mesmo o dosador manual com uma balança de qualidade que vai te proporcionar a recarga mais econômica, mas com precisão, mantendo aquela quantidade necessária de pólvora para atender a sua recarga. Outras ferramentas essenciais são os cortadores ou trimmers e as ferramentas que dão o acabamento ao estojo, que vão proporcionar o ajuste específico do estojo dentro das medidas desejadas. Temos entre eles torninhos de bancada, cortadores automáticos, cortadores que dependem de ferramentas como parafusadeira e ferramentas de acabamento manual. E finalizando as nossas ferramentas, a gente tem os medidores. Medidores como o paquímetro, que é ferramenta essencial em toda a recarga. O gauge, que é a ferramenta de conferência, tanto do estojo ou da munição pronta. Os cronógrafos, que vão verificar a eficiência da tua munição após estar recarregada. Tanto o cronógrafo por radar, como o cronógrafo que faz a medição pelo facho de luz. E ainda outras ferramentas que aqui nem compõem, porque a gente busca aquela recarga base. Mas tem medidores de concentricidade, tem outros tipos de ferramentas como medidores de câmara. Diversas são as opções que a gente pode buscar para evoluir a nossa recarga. Mas aqui, hoje, você vai aprender o básico da recarga de 308. Antes de começar qualquer processo, a gente precisa ter certeza que o estojo esteja limpo. Então, seja pela limpeza lavando ou a seco, recomendando sempre lavagem, precisa estar completamente limpo. A gente vai começar então colocando shell holder, que vai ser a ferramenta fundamental para o uso de todos os dies. E aí sim o die decapian, que vai fazer a retirada da espoleta e a calibração do estojo full, totalmente calibrado. Bom, primeiro ajuste, coloquei o die decapian na posição, toquei o shell holder e vou retroceder ele 1/4 de volta para que a gente possa ter uma mínima diferença e a gente vá experimentando a cada passo o ajuste do ombro e da calibração do estojo. É importante que ao calibrar o seu estojo pela primeira vez no die, a gente siga a medida máxima e aí a gente consiga ir trabalhando ele e descendo a medida correspondente que deseja atingir de altura de ombro. Se tu baixar demais, não tem volta, porque o estojo vai entrar para dentro do gauge, vai ficar curto a altura dos ombros. É importante que comece sempre pela maior medida, maior tolerância, e aí venha descendo até ajustar de acordo a altura correspondente dos ombros. Antes, é claro, de a gente colocar o estojo para fazer a calibração, a gente precisa lubrificar, utilizando o lubrificante da Recarga Club, um lubrificante excepcional que atende perfeitamente a função, tem extrema qualidade e é muito fácil de usar e eu vou demonstrar agora como. Estojo já lubrificado, colocar na posição e fazer a primeira calibração. Bom, fizemos a calibração conforme a gente havia ajustado, estojo calibrado e desespoletado. A gente vai fazer a conferência. Primeira ferramenta, paquímetro para ver o comprimento, 51,15, então 51,15. Dentro da medida, eu particularmente prefiro cortar ele em 51 e ele vai ser cortado
posteriormente. Para conferir o ombro, a gente vai fazer a utilização do gauge. Então, colocou, está dentro da medida exata como tem que ficar. Bom, para conferir as medidas, a gente já verificou que o comprimento está dentro da tolerância, apesar que a gente ainda vai cortar ele. Serviu no gauge, a altura do ombro ok. Agora a gente vai fazer a conferência da medida da calibração do pescoço e a conferência da calibração da base. Conferência do pescoço. Mudamos o paquímetro para polegada e temos a calibração de 0.335. Calibração da base na região do culote. Precisa ficar abaixo de 0.470. Temos aqui 0.468. Ok, calibração perfeita. Bom, realizamos o corte dentro daquela medida de 51. Vamos fazer a conferência, ok. Estojo cortado, estojo calibrado, estojo trimado. Agora a gente vai para o acabamento. Sobre o cortador da RCBS, no canal você encontra todos os detalhes e a utilização dele. Bom, estojo cortado, agora a gente vai fazer a utilização da ferramenta de acabamento. A gente vai dar aquele acabamento tanto externo quanto interno. Feito o acabamento interno, só aquela quebradinha de fio e agora a mesma coisa externamente. Essa é uma ferramenta manual, pode ser utilizada as outras ferramentas, opções de ferramentas automáticas. Legal dessa ferramenta é que vem várias ponteiras para funções diferentes. A gente trabalhou a boca do estojo e agora a gente vai trabalhar a bolsa da espoleta. A gente vai limpar a parte interna e a gente vai dar aquele pequeno acabamento na borda da bolsa da espoleta. Se você deseja não fazer manualmente esse exercício aqui de virar as espoletas, a gente tem um vídeo sobre uma ferramenta top para isso, o Prime Vibe. Bom, mais essa etapa cumprida, espoleta colocada na posição, espoleta 9,5, espoleta Large Rifle. Agora a gente vai para o próximo passo, colocar a pólvora no estojo. Até agora a gente não tinha falado desse acessório, um acessório essencial para a recarga de rifle, a bandeja de munições. É importante que a gente tenha essa bandeja para que a gente possa estar equalizando todas as etapas da nossa recarga durante o processo de recarga. Estojo que a gente já trabalhou, a gente vai colocando um a um, posterior a isso colocamos a espoleta, vai colocando e nessa própria bandeja ele pode ser tanto colocado nessa posição para a gente ver se foi espoletado, como nessa posição para cumprir as etapas. Aqui a gente tem um estojo, então, que a gente já colocou a pólvora. O próximo passo vai ser colocar a ponta. Então, para identificar que eu já coloquei a pólvora, eu largo a ponta de ponta cabeça e assim vai para a minha bancada. Os demais estojos vão ficar sem a ponta, identificando que falta uma etapa ainda. Cumprida essa etapa, agora a gente vai instalar o die sitter para fazer o assentamento. Mudei de posição, assim permanece ajustado para as demais recargas, já aquele die, e faço a instalação do sitter, o die que vai fazer o assentamento. Da mesma forma como o anterior, a gente vai deixar ele mais alto e assim fazer a regulagem baixando até a medida que a gente deseja, que vai ser a medida de 70 de altura total, ponta com estojo. Sitter posicionado, a gente vai subir a regulagem e começar a achar a medida do assentamento. Notem que foi já assentado, porém não chegou na medida que a gente quer. A gente vai fazer mais um ajustezinho para a conferência.
ainda não é o suficiente. Uma conferência, muito longe daquilo que a gente espera ainda. Vamos regular. Mais uma conferência, ainda muito longe. Isso nada mais é do que a recarga. A recarga necessita de ajustes. A gente precisa ajustar conforme a nossa necessidade cada etapa dela. E é isso que eu estou fazendo. Recarga simplesmente corresponde a teste e experimento. Teste e experimento. Aqui ele está com 70,70, já estaria dentro de uma medida ok, porém eu quero 70 de medida. Bom, agora a gente tem 70. Agora a gente tem a nossa munição pronta com 70 de altura. Era aquilo que a gente buscava. Lembrando que a recarga de rifle ela pode ser muito customizada. Aqui a gente optou em estar com 70 de altura total, assim como lá no estojo a gente optou por estar com 51 de comprimento do estojo. Poderia ter feito com 51.10, 51.05, conforme o desejo e de acordo com o seu rifle. Um padrão 51 de estojo, 70 de comprimento total dessa munição. A gente faz a conferência do NEC aqui, continua com .335, então a munição ficou de acordo. Bom, aqui a gente realizou uma recarga básica, uma recarga utilizando apenas 2 dies. A recarga com a calibração full do die Decapian e utilizando o sitter para fazer apenas o assentamento do projetil. A gente fez uma recarga direcionada para um rifle ferrolhado, um rifle básico, que é o Ranger, atingindo o objetivo de que não gerar excesso de pressão, uma carga base, medidas básicas, nada voltado à customização, e sim uma munição funcional que venha funcionar seja naquele Ranger, seja num Ruger América, seja num Hamilton e demais rifles. Os conjuntos de dies proporcionam ainda mais customização, por exemplo, o crimp. Para fins de rifles semi-alto, normalmente se utiliza após essa etapa e, claro, conferindo outras medidas, o crimp para que se tenha aquele aperto final para o funcionamento melhor da ação do semi-alto. Também para outras recargas mais específicas e repetitivas no seu rifle, você pode utilizar o die NEC, que vai fazer apenas a calibração do pescoço, não necessariamente fazendo toda a calibração do estojo. Então, se você atira com a sua única munição naquele único rifle, aonde esse estojo vai manter aquelas medidas da sua câmara, você pode vir a utilizar o NEC e trabalhar apenas o ajuste do pescoço. Essa aqui foi a intenção de mostrar aquela recarga básica, funcional, para você que está iniciando hoje na recarga de rifle. E assim, apresentar algumas das ferramentas necessárias. Notem que eu utilizei sempre a mínima, utilizando um polvorímetro de bancada, um escariador manual, uma balança simples, mas dispôs de todas as outras ferramentas possíveis para a utilização para que possa se extrair o máximo da recarga de rifle. Na prática, a gente vai disparar essa munição e assim concluir esse vídeo e entregar a você mais um conteúdo do nosso canal. E para você que vai utilizar o estojo 762 para fazer a sua recarga, lembre que precisa ajustar a parte da bolsa da espoleta. Para isso, eu vou mostrar uma outra ferramenta que a gente teve aqui na bancada e não comentou nada sobre ela, que é o Swage da RCBS. No próximo vídeo, aguarde e você conhecerá essa ferramenta. Bom, estamos aqui no Clube Delta para realizar o teste da experiência que a gente fez da nossa recarga base de 308. Vou utilizar o rifle referência para essa recarga, o rifle Ranger da CBC. A gente fez a munição dentro daquele padrão básico que eu comentei lá, de a gente fazer a dimensão para que seja compatível com qualquer arma, visto que a gente não sabe o que a gente vai utilizar ali na frente. No momento que a gente fazer a recarga específica para aquele rifle que é seu, fica muito mais fácil poder ir um pouco além no comprimento e nos ajustes finos. A gente fez com 70 munição, é isso que ela entrega aqui. Vai ser tranquilo
o encaixe no carregador, atende às especificações do carregador e ainda proporciona um pouquinho mais de avanço. Como eu não conhecia as especificações desse rifle, então fiz dentro dessa limitação para facilitar justamente o teste e assim a gente vê o principal, a funcionalidade da munição. Não estamos preocupados com precisão, não estamos buscando a perfeição, tanto que a luneta não está nem regulada, não é esse o objetivo, não temos nem espaço para isso. A gente só quer ver a munição funcionar e, claro, conferir a velocidade que vai atingir com a receita que a gente fez. Vocês viram que, devido às medidas de acordo, fechou perfeito? Esse é o objetivo da recarga. Viram a velocidade? 2.619 PS de velocidade. A recarga, dentro de uma especificação padrão, esse é o objetivo. Bom, missão cumprida. Realizamos o tiro, atingimos a velocidade legal, munição de acordo, funcional, com sucesso, cumprimos nosso objetivo. A recarga base do 308 Win. É isso aí, pessoal.